A sua libido é reflexo da sua saúde. Se ela caiu, é porque o seu corpo está te dando alguns sinais. Está acontecendo com você? Libido baixa sem motivo aparente? Fica aqui comigo nesse vídeo. Eu sou o Dr. Nicolas Lima, médico, e aqui no canal eu te mostro como você vai destravar o seu corpo, otimizar a sua saúde, baseado em medicina de verdade, com exames e com precisão. Se inscreve aqui no canal, curte, comenta e compartilha com quem você acha que esse assunto vai fazer sentido. A libido, ela é um marcador de saúde e não só de disposição sexual. As pessoas que ficam com a libido baixa, geralmente é uma resposta do corpo a alguma coisa que não está funcionando. Eu sempre falo para os meus pacientes aqui no consultório que quando eles estão sem libido é sinal de que há uma bagunça hormonal. O nosso corpo, ele foi criado primeiro para sobreviver. Se a gente pensar que nós evoluímos ali de seres da savana, de hominídeos da savana ali, que é teoricamente a origem da nossa espécie, nós vivíamos na savana para caçar e coletar frutas e caçar animais. Quando a gente passava por um grande período de estresse, não era interessante para a nossa espécie se reproduzir, não era interessante ter o desejo sexual, porque a reprodução gasta energia e a gente não consegue focar tanto na sobrevivência quando a gente está focado em reproduzir, obviamente. Portanto, quando a sua libido está baixa, é sinal de que seu corpo está passando por algum estresse, e esse estresse se reflete na bagunça hormonal. Um dos hormônios que são responsáveis pelo estresse no nosso corpo é o cortisol. Quando esse hormônio, o cortisol, está alto, seja porque a gente está dormindo pouco, se alimentando mal, muito estressado por causa de situações de trabalho, família, vida cotidiana, o cortisol aumenta demais. Quando o cortisol fica alto, ele inibe, ele ajuda a anular alguns outros hormônios. Os hormônios mais importantes que o cortisol alto inibe, ajuda a perder o efeito desses hormônios, é a testosterona e o estradiol, mas principalmente a testosterona. E a testosterona é um hormônio muito importante para a libido, para a vontade, para o desejo sexual das mulheres e também dos homens. Muita gente pensa que a testosterona é responsável só pelo desejo sexual dos homens, mas não. Na mulher também a testosterona atua como um fator muito importante para aumentar o desejo sexual. Além disso, quando a gente está estressado, o nosso corpo também libera um hormônio chamado adrenalina. E a adrenalina faz com que a gente fique em estado de alerta. E muitas das vezes, a pessoa que está muito ansiosa, está muito nervosa, estressada, tem picos de adrenalina. E a adrenalina é um hormônio que faz o coração bater mais rápido, você começar a suar, suas mãos ficarem tremendo, ficarem frias. Por quê? Porque a adrenalina é um hormônio que privilegia, que manda mais sangue para o cérebro, para o nosso cérebro ficar bastante irrigado e ter uma maior atenção às situações do dia a dia. Então aquela pessoa que está com a adrenalina muito alta, está muito ansiosa, nervosa, estressada, emocionalmente abalada, essa pessoa não vai ter condições de ter um relaxamento. E para a gente conseguir ter uma libido, um relaxamento maior e, consequentemente, ter um desejo sexual maior, a gente precisa que a adrenalina abaixe e suba um outro hormônio chamado acetilcolina. Portanto, uma pessoa que está muito estressada, emocionalmente abalada, também vai ter essa questão da libido afetada por causa desse outro hormônio chamado adrenalina. Outro fator que afeta bastante a libido das pessoas é o metabolismo. Quando o seu metabolismo está travado, está lento, a sua libido, a sua energia vai cair bastante. Por que o metabolismo pode ficar travado das pessoas? Pela falta de exercício físico, pela alimentação muito errada, pelo sono desregulado, excesso de estresse. Como eu falei, o excesso de estresse também aumenta o cortisol. O cortisol é um hormônio que ajuda as pessoas a acumularem gordura e a destruírem seus músculos. Quanto menos músculo uma pessoa tem, menor vai ser o metabolismo dessa pessoa. Quanto menor o metabolismo, menor a produção de energia do corpo. Quanto menor a produção de energia do corpo, consequentemente essa pessoa não vai ter o desejo sexual que ela tinha antes. Por quê? Porque o corpo não está pronto para reproduzir. Um corpo que está pronto para reproduzir, esse corpo tem muita energia, porque a reprodução significa, o ato sexual, biologicamente falando, significa você estar preparado para gestar um outro corpo. Então, quando o metabolismo da pessoa está lento, está inativo, essa pessoa vai ter também um baixo desejo sexual. Outro fator muito importante que eu observo aqui no consultório que causa baixa libido nas pessoas é uma alimentação inflamatória. O que é isso? É uma alimentação com alimentos ultraprocessados,
e alimentos que podem estar gerando uma sensibilidade, uma alergia, uma intolerância àquelas pessoas. Por exemplo, homens e mulheres acima de 40 anos vão ter uma queda na enzima lactase, que é produzida no intestino para digerir a lactose dos derivados de leite. Quando essa pessoa ingere a lactose dos derivados de leite, ela vai ter um inchaço, uma distensão abdominal, e isso não é só um efeito ali no local, no intestino dessa pessoa. Essa pessoa também vai ter sintomas como dor de cabeça, fadiga, inflamação. E por que que isso acontece? Porque o intestino, quando ele incha, as paredes dele perdem a integridade. E quando você perde a integridade do seu intestino, ele fica furado, hiperpermeável. É uma doença chamada leaky gut. Esse intestino hiperpermeável ou leaky gut vai fazer com que escapem toxinas de dentro do intestino para fora do intestino, gerando mais ansiedade, gerando mais inflamação, gerando desânimo, baixa libido, tudo isso. Além disso, outro fator muito importante que a gente observa no consultório é a desnutrição. A desnutrição leva a uma dificuldade na produção dos hormônios. E, geralmente, a maioria das pessoas que eu atendo aqui tem um peso legal ou está até acima do peso, muitas das vezes, e mesmo assim elas apresentam desnutrição, apresentam os minerais no corpo baixo, vitaminas baixas. E por que acontece isso? Porque essas pessoas têm um intestino hiperpermeável e esse intestino, quando está furado, quando está muito machucado, não consegue absorver os nutrientes derivados da alimentação. Então é muito importante também que haja um trabalho de análise dos exames laboratoriais, analisar as vitaminas, os minerais e repor tudo que for necessário. Além disso, obviamente, tem que tratar esse intestino. Enquanto a gente não tratar esse intestino, não eliminar os alimentos que estão fazendo mal para essa pessoa, esse paciente vai continuar doente, vai continuar sem energia, sem libido, sem disposição. Outra coisa que afeta muito a parte sexual é a falta de sono. Como eu expliquei, a privação de sono gera muito estresse no corpo. E o que é o estresse? O estresse é uma resposta do nosso corpo ao excesso de cortisol e adrenalina. Quando a gente está com cortisol muito elevado, nossa testosterona cai. E é por isso que o sono também afeta a libido. E uma coisa extra também. O uso de anticoncepcionais em mulheres, principalmente anticoncepcionais orais, pode causar uma queda da libido. É muito comum a mulher que está usando anticoncepcional para de usar e vê que a libido aumenta. Por que isso acontece? Porque os anticoncepcionais, principalmente orais, aumentam uma proteína no sangue chamada SHBG. Essa proteína se liga à testosterona que essa mulher produz. E se essa mulher já tiver tudo que eu falei no vídeo, dormir mal, se alimentar mal, não fazer exercício, estiver acima do peso, estiver inflamada, essa mulher já vai produzir pouca testosterona. E aí o anticoncepcional vai lá e se liga a essa testosterona e inativa ela. Então essa mulher não vai ter nenhuma testosterona livre no corpo para dar mais disposição, mais libido. Então, meu amigo, minha amiga, se você acha que você vai melhorar a sua libido apenas usando um Tribulus, uma maca terrestre, eu acho que nesse vídeo eu fui bem claro. A libido é multifatorial. Não é só essa suplementação que vai resolver seu problema. A gente tem que passar por uma consulta, avaliar seus exames e ver quais são as possíveis causas e corrigir elas para você ter um melhor desempenho sexual. Cada paciente é único, é um indivíduo, tem o seu corpo, tem o seu microbioma, tem o seu DNA. Por causa disso, é muito importante que o seu médico avalie você por inteiro, numa conversa, com exames, se necessário com exames mais aprofundados, como um teste genético, exames metabólicos, exames de bioimpedância, avaliação física, calorimetria. É muito importante que você seja avaliado por inteiro para entender essa questão da sua libido, o que está te afetando. E cada corpo é individual, cada pessoa vai ter uma resposta diferente. Tem pacientes que vão melhorar só com suplementação, só com correção do sono, só com uma atividade física, só com emagrecimento, mas tem muitos pacientes também que vão melhorar só com a reposição hormonal. Cada caso é um caso e precisa de uma avaliação médica que demora, inclusive aqui no consultório eu deixo minhas consultas para durar no mínimo aí 1h30 a 2 horas, porque o paciente precisa desse cuidado, dessa avaliação bastante minuciosa para corrigir esse problema. Tem solução, mas não com fórmula de internet. É com exame, avaliação médica bem minuciosa. Libido baixo não é normal e também não é frescura, é um sinal. E se você entendeu isso nesse vídeo, compartilhe com mais pessoas que precisam desse conhecimento. Se você chegou até o final desse vídeo, é um sinal que você gostou, que esse conteúdo fez sentido para você.
Compartilhe seu comentário aqui, curta o vídeo e compartilhe com alguma pessoa que você acha que está precisando dessa informação.